Olá, aluno focado! Estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos de administração de recursos materiais para o Colégio Pedro II. Vamos então começar a análise da nossa terceira questão, visto que no primeiro bloco fizemos até a questão número 2. Veja só. No processo de aquisição, de armazenagem e de produção ou de distribuição, há materiais. Eles são imprescindíveis em toda a organização, tanto nas que produzem bens, quanto nas que prestam serviços. Todos os materiais não incorporados às características do produto fabricado, como os materiais para limpeza e também os de escritório, por exemplo, denominam-se, aí tem lá, letra A, materiais de manutenção, letra B, materiais improdutivos, letra C, produtos acabados e letra D, matérias-primas. Vamos entender agora como funcionam as classificações de materiais. Eu vou apresentar aqui a primeira delas para você. Vou fazer aqui um resuminho. Assim, ó, tipos de classificação de materiais. Primeiro tipo é por tipo de demanda. Quando eu classifico materiais por tipo de demanda, eu posso ter materiais estocáveis ou materiais não estocáveis. E quando eu falo de materiais estocáveis, existe uma subdivisão. Materiais estocáveis quanto à aplicação, materiais estocáveis quanto ao valor do consumo anual, materiais estocáveis quanto à importância operacional. Quando eu falo materiais estocáveis quanto à aplicação, existem duas subdivisões. Na verdade, você tem materiais estocáveis quanto à aplicação, materiais chamados de materiais produtivos ou materiais improdutivos. Materiais estocáveis quanto ao valor do consumo anual é a famosa classificação ABC. E materiais estocáveis quanto à importância operacional é a classificação XYZ. Pronto. Temos aqui a nossa esquematização sobre a primeira classificação de materiais, que é a classificação por tipo de demanda. Como é que funciona esse tipo de classificação? Primeiro, você tem materiais estocáveis e materiais não estocáveis. Qual é a diferença entre eles? Já dá para perceber. Materiais estocáveis são aqueles que eu mantenho em estoque. Materiais não estocáveis são aqueles que eu não mantenho em estoque. Mas aqui, normalmente, o que a banca costuma cobrar em prova? O que as bancas cobram em provas? Exatamente a seguinte ideia. Materiais estocáveis são materiais de demanda previsível, enquanto os materiais não estocáveis são de demanda imprevisível. E daí, professor? Vamos lá. Materiais que possuem demanda previsível é porque eu consigo prever a necessidade daquele material. Se eu consigo prever a necessidade daquele material, por se tratar de um material estocável, o ressuprimento, o reabastecimento desses materiais, ele ocorre de forma automática. Então, materiais estocáveis são de demanda previsível e o ressuprimento é um ressuprimento automático.
automático, né? Agora, materiais não estocáveis são de demanda imprevisível. Se são de demanda imprevisível, é porque eu não consigo prever a necessidade da utilização daquele material. Por isso que não faz sentido manter aquele material em estoque. Por isso que é um material não estocável. Como também não faz sentido o reabastecimento desses materiais, o ressuprimento desses materiais ocorrer de forma automática. Porque senão eu vou começar a formar estoques, porém eu nem sei qual é a necessidade da utilização daquele material, então não faz sentido nenhum fazer isso. Portanto, no material não estocável, o ressuprimento não é automático, tá? José Viana coloca no seu livro de materiais que no material não estocável, o ressuprimento ocorre com a participação do usuário. Então, materiais não estocáveis, o ressuprimento ocorre com a participação do usuário. Maravilha. Temos então aqui uma diferenciação entre materiais estocáveis e materiais não estocáveis. Agora vamos para o foco dessa sua questão. Eu tenho materiais estocáveis quanto à aplicação, podendo ter materiais chamados de produtivos ou materiais chamados de improdutivos. O que são materiais produtivos? São aqueles aplicados na produção. Materiais improdutivos são aqueles que não são aplicados na produção. Detalhe importante: materiais produtivos, eu tenho matéria-prima, produtos em processo de fabricação e tenho produtos acabados. Esses são considerados os materiais produtivos. São aqueles aplicados no processo de produção. Aqueles que não se aplicam ao processo de produção são chamados de materiais improdutivos. Materiais improdutivos, eu posso ter, por exemplo, materiais de escritório. Cuidado aqui para não exceder. Então, eu vou fazer um pouquinho menor. Materiais de escritório. Materiais de limpeza. E também materiais de manutenção. Esse é o entendimento de José Viana em relação à classificação de materiais, a essa primeira, que são materiais estocáveis quanto à aplicação. E detalhe importante, tá? Materiais improdutivos também podem ser chamados de materiais auxiliares. Vou colocar aqui, ó. Materiais improdutivos também podem ser chamados de materiais auxiliares. Maravilha? Então você já sabe, materiais improdutivos são aqueles que não se destinam à produção. São aqueles que não se aplicam na hora da produção. Material de escritório, material de limpeza, material de manutenção. Isso já é o suficiente para responder a nossa questão. A questão pergunta exatamente sobre materiais para limpeza e materiais de escritório. Materiais de limpeza e de escritório são materiais improdutivos. Gabarito letra B de bola. E aí você deve estar se perguntando, professor, por que não pode ser considerado como materiais de manutenção? Materiais de manutenção são materiais de utilização repetitiva, vírgula, para fins de manutenção. Perceba, material de limpeza e de escritório não são utilizados para fins de manutenção. Somente aqueles materiais que são usados na manutenção, por exemplo, de equipamentos, é que são considerados
materiais de manutenção, mas eles não são aplicados na produção. São entendidos como materiais improdutivos, mas os materiais de manutenção são materiais que são destinados para fins de manutenção e que possuem uma utilização repetitiva. Por isso que não pode ser a letra A, tá bom? Então o gabarito dessa questão número 3 é a letra B de bola. Maravilha? Vamos para a questão número 4.